Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Estou aqui, Daniela Franzen, e hoje vai ser a nossa quarta live com a temática ansiedade e medo. Por que será, não é? Nessa época de pandemia que estamos vivendo, eu li hoje mesmo que a previsão da Organização Mundial da Saúde é que 30% das pessoas que passarem agora, 30% da população mundial que passar pela pandemia, vai desenvolver algum transtorno de ansiedade ou algum transtorno depressivo. Isso foi um dado da Organização Mundial da Saúde que eu li hoje. Então, estamos aí, não é? Para conversar disso, para falar de ansiedade, para falar sobre os medos que nos acompanham nessa época. E vamos ver, comecem a me dar um oizinho, porque sabe que a gente tem um programa aqui para eu conseguir colocar os slides. Então, eu não consigo saber quem entrou aqui. Eu só consigo. Opa, peraí, que o meu. Isso. Eu só consigo saber quem está se vocês me derem um oi aí. Então. Opa, apareceram as primeiras. Olá, Jaqueline, oi, conta para mim da onde você é. Tia Luísa, que prazer, sempre um prazer. Ah, Paloma. Ô, Paloma, quanto tempo! Que bom te ver. Oi, Flávia. Flávia está morando lá nos Estados Unidos, era minha vizinha em Curitiba. Que bom que você está aí. E a Paloma também. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo lá de Curitiba. Que bom, pessoal. Vão me colocando aí aonde vocês estão. Olha, eu. Tudo bom, aí de Nova Andradina, que ótimo. Ah, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Gente, hoje estava um frio nessa cidade, isso que eu não tô na serra, tá? Eu ainda estou aqui pertinho de Porto Alegre, mas fez, geou aqui que não é de fazer isso e os termômetros ficaram entre 0 e 3 graus de manhã cedo. Um frio, pacha, muito frio. Agora, ó, o Tom tá me mostrando aqui 9 graus agora. 9 graus. Cheio de coisas ligadas aqui para a gente conseguir ficar quentinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguindo. Ah, Jaque de Novo Hamburgo. A Jaque daqui, que bom. Claudete de Caxias. Ubatuba, São Paulo. Curitiba. Flávia quer trocar meu calor de 30 pelo meu frio. Olha, guria, tá um frio aqui. Tá frio que eu vou contar. E vamos lá, pessoal. Usaram a técnica da semana passada? Quem não andou conseguindo dormir aí, colocou as coisas no baú, colocou bem longinho e aproveitou para descansar um pouco mais a cabeça? Coloquem aí para mim. Carol, tudo bom? Tudo bem? São João Climaco, Denise. Olha, gente de longe, que bom, que legal. E hoje, então, falaremos novamente sobre ansiedade e medo, porque é um tema cada vez que se amplia cada vez mais por causa também dessa insegurança que a gente está. Então é aí que a gente vai. Ô César, tudo bem? Tá dizendo que até em Niterói tá frio. Imagina aqui. É isso aí, hein, César? Ó, saudades, Carol, saudades. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou começando, que a semana passada quase não deu tempo de eu falar as coisas que eu tinha planejado, então eu vou começar de uma vez.
Agora, aqui, começando, em São Paulo que a Denise está. Aproveitem, então, o pessoal que está aqui para compartilhar aí a live. Acho que está passando aí um jeitinho de como compartilhar. É naquele botãozinho de compartilhar do Instagram. Aí já vai aparecer os contatos de vocês. Compartilha com o pessoal que você conhece e é ansioso, porque nossa live vai ser muito legal, vai estar cheia de informação boa e também lá no final vai ter uma estratégia muito legal para você trabalhar com o seu medo e com a sua ansiedade. Ó, Silvana chegando de São Paulo, tudo bem, Silvana? Então vamos lá, pessoal, começando aqui a nossa live. Uma retrospectiva bem pequenininha, porque quem perdeu as outras lives estão lá no meu canal do YouTube. Então já deixa eu falar de novo que há bastante tempo eu tenho um canal no YouTube com muitos vídeos legais sobre medo, sobre ansiedade, sobre fobias e só que agora, com a pandemia, as pessoas pedem muito mais e procuram muito mais. E aqui no Instagram é mais fácil da gente ter esse contato. Mas lá na minha bio tem uma porção de vídeos grátis para você e o meu canal do YouTube também é onde tem muito mais coisa legal sobre medo e ansiedade. Então, quem não viu as outras lives, entra no canal do YouTube que estão todas lá. Vamos lá. Relembrando, ansiedade é expectativa, na hora é medo. O que você sente antes é a ansiedade. Ai, será? Será que aquilo vai acontecer? Ai, meu Deus, e se? E se tal coisa acontecer? Esta é a ansiedade. Quando chega na hora, é medo. Quando, tô ansiosa com aquela reunião. Você fica ansiosa e na hora da reunião você tem medo. Então, ansiedade e medo, ó, primas, irmãs, priminhas, todas bem de pertinho. Seguindo, tem vários nomes, né? Isso a gente viu lá nas outras lives: angústia, preocupação, aflição, agonia, vários nomes para chamar a ansiedade. Tem muitos sintomas físicos, como fadiga, tensão muscular, dores, até por causa da tensão, piora a dor, tá? A ansiedade é reconhecidíssimo que piora as dores em geral, tá? Qualquer tipo de dor, se a pessoa está ansiosa, as pesquisas mostram que, ó, dói mais. Quanto mais ansioso, mais a dor aparece. Insônia, né? A pessoa tá cansada porque tá ali, ó, com fadiga, mas não consegue dormir. Isso é muito característico da ansiedade. Irritação, aquilo, os nervos à flor da pele, qualquer coisa tira a gente do sério. Temos também sintomas cognitivos, né? Os primeiros foram sintomas mais físicos. Pensamentos acelerados, pensamento que não para, a cabeça que não para, né, que não dá jeito, pensamentos catastróficos. Então, quando a gente está ansioso, pergunto para vocês, alguém já ficou ansioso de coisa boa? Ai, nossa, tô morrendo aqui do coração porque uma coisa boa vai acontecer. Não, daí a gente fica com expectativa. A ansiedade é diferente. Então, essa ansiedade aqui, puxando para a patologia, ela é sempre ruim, é sempre pensamentos catastróficos, sentimentos de culpa. E aonde eles vão nos levando? A um perfeccionismo. É muito comum que os ansiosos sejam perfeccionistas e desse perfeccionismo tentem controlar as situações. E quanto mais a gente tenta controlar,
E a vida é incontrolável, né, meus amigos? A vida é incontrolável. Quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente fica ansioso, porque a gente não consegue controlar tudo. Então a gente entra num círculo vicioso. Oi, Lisiane, tudo bem? Tudo bom? Que bom ter você por aí. E vamos entrar nos temas da aula de hoje. Além desses que eu falei na outra vez, a gente também viu que a ansiedade, existe um país que tem os maiores índices de transtorno de ansiedade do mundo. E quem estava nas outras já sabe, o Brasil, né, pessoal? O Brasil. 9,3% das pessoas têm algum tipo de transtorno de ansiedade, que é quando é doença já, tá? Não é essa ansiedade, ai, tô nervoso, são transtornos de ansiedade mesmo. E isso me fez colocar esse slidezinho aqui, ó. O homem primitivo viveu no Paleolítico, no Mesolítico e no Neolítico. O atual vive no Ansiolítico. Porque isso vai ter tudo a ver com a nossa temática de hoje, que vai ser a seguinte: por que será que a minha cabeça fica cheia de coisa ruim, de minhoca? Por que que parece que eu só vejo o que está acontecendo de ruim e não consigo ver direito o que está acontecendo de bom? Então, essa vai ser a nossa conversa de hoje. Oi, Julinho, tudo bom? Que bom, prazer. Então, vamos lá. Isso vem, grande parte dessa tendência que a gente tem de ver de prestar atenção no que é problema, de prestar atenção no que é ruim, vem da nossa evolução. Então, vamos dar uma olhadinha na evolução e ansiedade e medo, né? Evolução e ansiedade, evolução e medo. Oi, Cicélia, sempre presente, que bom! Manda um beijão para o Felipe lá também. Então, o que aparece na nossa evolução? O nosso antepassado, o homem da caverna, né, lá de trás, ele podia cometer somente 2 tipos de erros. Nosso antepassado, ele podia cometer 2 tipos de erros. O primeiro, pensar que tinha um tigre escondido no mato quando não havia. Tá? Ele podia pensar, ah, meu Deus, tem um tigre ali. E não tinha o tigre. E qual é o segundo erro? É pensar que não tinha um tigre no mato e o tigre estava ali. Então, com esses 2 erros, ele tinha que ficar cuidando esses 2 erros. Pensar que tinha um tigre escondido e não havia o tigre, ou pensar que não havia um tigre escondido e o tigre estava lá. E aí, o que é que acontecia? Olha só, o preço dele errar a primeira vez, dele ter aquele primeiro erro, era uma ansiedade desnecessária. Se ele achava, ah, tem um tigre ali no mato, e o tigre não estava, ele ia ficar ansioso, tá? Ele ia ficar ansioso e ele não estava ali, o tigre. Esse era o preço do primeiro erro. E qual era o preço do segundo? A morte. Se ele achasse que não tinha tigre e o tigre estava ali, podia ser a última coisa que ele ia fazer na vida dele. Então, o que isso fez lá na nossa evolução? Esse processo evolutivo, ele nos levou a cometer 1000 vezes o primeiro erro, o primeiro engano, para evitar cometer o segundo ainda que uma vez só. Legal, não é? Eu gosto muito de psicologia evolutiva, porque vai mostrar que a gente não podia cometer aquele erro. Era um erro fatal. Você pensar que não tinha tigre lá e o tigre estar lá, era o último erro que você ia cometer na sua vida. Por isso, o nosso cérebro, ele foi feito para prestar atenção
no que pode dar errado. E qual é o preço? Ansiedade desnecessária. Puxa vida, né? Precinho caro para os dias de hoje. Precinho caro. Ó, a Magacho aqui está dizendo que por isso se diz que o medo preserva a vida. Sim, o medo, a primeira, todas as emoções, elas têm alguma função. Né? Todas as emoções têm alguma função. A raiva vai ter função, o medo vai ter função, a tristeza vai ter função. Mas a gente só quer, lógico que a gente quer só ficar feliz, né? Mas todas elas, em algum contexto, todas as emoções, elas vão servir para alguma coisa, senão elas não existiam, não existiam. Só que o que a gente está vendo aqui? Que isso que acontecia lá atrás com o nosso homem da caverna e que foi modelado ao, há muitos e muitos, ó, os primeiros animais ali pluricelulares, algas, até estava revendo isso hoje. Varia, tá, de autor para autor, mas é de 1 a 3 bilhões de anos atrás que começaram a existir. Isso que originou o nosso corpo, começou a existir há 1 bilhão de anos atrás. 1 bilhão de anos atrás. O Homo sapiens, que é né, o nosso parente, o que a gente é hoje, mas o primeiro lá que existiu, vai ter o cérebro parecido com a gente há 150 mil anos. De 1 bilhão de anos para 150 mil anos. E que a gente usa o cérebro como a gente está usando hoje, foi de agora, gente. É 15 minutos na história, na evolução da humanidade. Então, eu já coloquei até, a gente tem um cérebro que foi acostumado a responder a grandes ameaças, porém ameaças mais remotas. Não era sempre que o tigre ia estar ali, sabe? Não era sempre, não tinha um monte de coisa para estar respondendo, não tinha. E o padrão da nossa vida mudou. Hoje em dia, nós temos pequenas e médias demandas, ameaças, pequenas e médias demandas, porém, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o nosso cérebro não descansa. Ele está sempre olhando o que será que pode acontecer. Vamos seguir aí. A responsável por nos deixar, por fazer que aquele homem das cavernas não fosse comido pelo tigre, era esse vermelhinho aqui, ó, no meio, lá do nosso cérebro, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral não é a amígdala da garganta aqui não, tá? É lá no meio do cérebro, duas, uma de cada ladinho, nós temos uma amêndoazinha que se chama amígdala cerebral e é o botão de pânico do cérebro. A amígdala, qualquer coisa que possa dar errado, ela vai dar o sinal, vai ficar o giroscópio do carro de polícia, vai ficar dando sinal, dando sinal, dando sinal, e esse sinal que a amígdala dá vai fazer com que o nosso corpo reaja, com que o nosso corpo tenha muitos tipos de reação que vocês sabem qual é. Coração acelerado, aquele coração não para, parece que vai sair pela boca, os olhos ficam arregalados, a gente sua, tem muitas e muitas reações que são daí, de medo, mesmo que o quê? Mesmo que não esteja realmente acontecendo nada, mesmo que a gente esteja só pensando naquilo. Então, ó, vamos seguindo. Tem umas áreas até especiais lá dentro da amígdala para impedir que se esqueça o medo, principalmente medos que a gente sentiu quando fomos crianças. Isso é legal, eu vou colocar para vocês agora uma pesquisa tão legal, muito, muito jóia, que é o seguinte, o nome é The ACE Study.
esse ACE aqui, a sigla ACE é Estudo das Experiências Adversas na Infância. Então, ACE, experiências adversas na infância, coisas ruins que aconteceram com a gente quando éramos crianças. É um grande estudo feito nos Estados Unidos pelo CDC, pelo Centro de Controle de Enfermidades e Prevenção de Enfermidades, e pela Kaiser Permanente. Teve no seu na primeira vez que ele foi feito, 17.400 participantes, mas hoje já tem muito mais. Gente, e esse estudo é muito legal, porque sabe o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas que estavam em situação de risco e fizeram um grande questionário. Nesse questionário, eles perguntavam para elas sobre as experiências adversas que elas haviam tido na infância. E as pessoas respondiam: quais experiências adversas? Bom, abuso físico, moral e sexual. Então, eu estava perguntando lá, quando você era criança, você teve alguma espécie de abuso físico? Você apanhou? Você sofreu bullying? E as pessoas iam marcando. Eram 10 perguntas, eu não coloquei todas aqui, mas talvez perguntavam sobre negligência física e emocional. O que é negligência física? Não tinha o que comer. Eu passava frio, um frio que nem está hoje aqui, eu passava frio. Né, e isso negligência física, e a negligência emocional, eu não tinha quem cuidasse de mim, parece que eu não era visto ou não era notado, qualquer coisa, eu era chamado de coisas ruins, eu era o culpado de tudo que acontecia na casa, então ninguém estava me cuidando emocionalmente, nem podia ser que fosse nem cuidando mesmo, comida, casa, abrigo, ou ninguém estava me cuidando emocionalmente. E outra pergunta aqui, separação ou morte dos pais. Eles perguntavam, seus pais se separaram? Algum dos seus pais morreu? Olha, Nilo! Olá, Nilo! Dá uma olhadinha aí, Nilo, para você ficar tranquilo. Seus pais se separaram? Algum dos seus pais morreu? E tinha outras perguntas também, como, por exemplo, na sua família tem alguém com doença mental que já teve que ser internado? E 10 perguntas. Faziam 10 perguntas. E o que aconteceu? Que é muito interessante. Bom, eles relacionaram esse número que as pessoas marcavam, tá? Eu tive meus pais se separaram, digamos, quando eu era criança. Eu tive 3, os meus pais se separaram, eu me senti negligenciado e eu sofri bullying, tá? Então, tive 3. Eu tive 4. Eles relacionaram esse número com as doenças que as pessoas apresentavam. E olha só o que é que apareceu. Dá uma olhadinha. Se as pessoas marcavam 4 daquelas 10 opções, a chance delas terem depressão na vida delas aumentava 4,5 vezes. É bastante, hein? Aumentava 4,5 vezes a chance de ter depressão. Próximo. Se marcasse 6 ACEs lá, se marcasse 6 coisas daquelas ruins que aconteceram na infância, a pessoa diminuía 20 anos na expectativa de vida. Não estou falando 1 ano, 2. Estou dizendo que diminuía 20 anos na expectativa de vida. E se a pessoa marcasse 7 ACEs daqueles, aumentava 3,5 vezes o risco de ter isquemia cardíaca, que é a maior causa de doença, tanto lá nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi feita, quanto aqui no Brasil. O que isso aqui está dizendo? Que por vários fatores, a marca que fica lá na nossa amígdala cerebral das coisas que nos aconteceram, ela é uma marca que não é só emocional. Então, eu vou repetir, já falei isso 1 milhão de vezes, falarei novamente, que nós não somos separados. Quando
a amígdala, que marca mais as coisas que nos aconteceram ainda na infância. Quando essa amígdala marca, ela manda uma mensagem para outra, para o hipotálamo, manda uma mensagem para o hipocampo, para vários lugares aqui do nosso cérebro, dizendo assim: presta atenção, liga o alarme por causa que alguma coisa está acontecendo. E quando algo parecido, ou às vezes nem tão parecido assim acontece, o alarme fica ligado e não para, fica lá ligado. E a gente começa a ter esse tipo de problema, que é os dois, é emocional e físico. Então, oi Aida, tudo bem? A Aida está lá na Itália, mora em Verona, cidade do Romeu e da Julieta. Hoje teremos, aguardem até o final, porque hoje estaremos muito românticos aqui na nossa live, mas eu não vou contar ainda, só daqui a pouco. E, baseada no romantismo, teremos uma estratégia para você lidar com essa amígdala que quer que a gente olhe só para o que existe de ruim. Então, vamos seguir, vamos seguir. Ó, aí, olha que coisa mais interessante. Outra, eu recomendo para quem quiser ver esse TED aqui, ó, TED, gente, esse TED que tem aí no slide que eu coloquei, TED, ali em cima, é um videozinho, e esse vídeo, ele passa no YouTube, tá? Vocês podem ver, tem legenda em português para quem quiser, é um vídeo muito legal. E esse cara aí, o Robert Waldinger, ele é o responsável pela maior pesquisa que já se fez para saber do que uma vida boa é feita. E e são lições do mais longo estudo que já existiu sobre felicidade. Alguém se interessou? Eu me interessei em saber o que é que a gente faz para chegar mais perto da felicidade. E foi um estudo tão legal também, tão legal, que durou 81 anos. Que tal? Começou lá em 1937 e durou até que todas as pessoas, foram homens, todos os homens que entraram no estudo morressem. Durou a vida inteira. Então, eles tinham 20 e poucos anos e até morrer. Foi feito lá pela Faculdade de Medicina de Harvard e é um estudo muito, muito legal. Já pensou 81 anos acompanhando as pessoas? E de que jeito que eles fizeram? Opa! Deixa eu tomar uma aguinha. Eles pegaram 724 homens, alguns deles eram pessoas que estudavam lá em Harvard, então, de um nível socioeconômico lá em cima, e o restante, os 450 e poucos restantes, eles eram moradores dos bairros mais pobres lá de Boston. Ó, meu marido colocou ali para vocês esse TED para acessar no YouTube, está ali nos nossos comentários. Então, esses 724 homens, eles foram estudados, sendo que a cada 2 anos se fazia um questionário. Para saber como eles estavam, eles respondiam um questionário. A cada 5 anos, eles faziam exames físicos. Então, os caras sabiam tudo de como essas pessoas estavam. A cada 10 anos, eles faziam entrevistas presenciais com a pessoa para saber como é que ela estava. Então, um estudo um estudo muito, muito legal. E o que esse estudo falou? Isso que é a coisa mais interessante. O estudo, ele apontou que
Até deixa eu contar uma coisa para vocês. Um desses caras do estudo, eles não dizem quem é, mas um desses caras aí foi presidente dos Estados Unidos. Começaram a estudar ele quando ele era lá um estudante, né, do 2º ano, e ele acabou sendo presidente dos Estados Unidos. E entre todas essas pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que tinham muito prestígio, pessoas que não tinham dinheiro, que passavam super dificuldade na vida, mesmo com essa grande disparidade, teve só uma coisa em comum entre as pessoas que viviam mais tempo, que eram mais saudáveis e que eram mais felizes. Ficaram curiosos? Só tinha uma coisa, e não era o dinheiro, não era o sucesso e não era o tanto que essas pessoas eram famosas. Não passava por aí. As pessoas que viviam mais tempo, que eram mais saudáveis e mais felizes, o que elas tinham em comum olha aqui, ó, bons relacionamentos. Interessante, não é? O que todas essas pessoas tinham em comum, bons relacionamentos. Então, e não precisava ser casadas, tá? Não precisava ser casadas, podia ser bons relacionamentos com a comunidade, ser pessoas que eram ativas ali no seu meio, pessoas que não eram solitárias. Solitários dobrava o risco de morte. Gente, você ser uma pessoa muito solitária. Então, de todos esses anos de estudo, que eles chegaram à conclusão foi isso aí. Bons relacionamentos nos protegem. Legal, não é? Ó, a Rosana gostou ali, ó. Muito interessante como é isso. E calma, tá? Não precisa ser 1 milhão de amigos no YouTube, que isso ali não considera relacionamentos significativos, tá? Relacionamentos significativos. Ó, a Silvana gostou também. Gente, é muito legal. E ele fala daí bastante dessa pesquisa, se vocês quiserem ver lá, e vai dizer isso. Bons relacionamentos nos protegem. Eu acho que eu tenho até mais um aqui. Tenho aqui, ó, essa pesquisa aqui de 2010, que está falando sobre relações sociais e mortalidade, e risco de mortalidade. E é uma revisão ainda, eu coloquei porque é muitos dados. Olha só, eles pegaram 148 estudos e fizeram uma revisão. Ao todo, dava mais de 300 mil pessoas. Mais de 300 mil pessoas em diversos estudos, e foi feita essa meta-análise ali e uma revisão. E o que apareceu? Tá lá, ó. A falta de laços sociais fortes duplica o risco de morte por todas as causas. Na pesquisa, se a gente lê a pesquisa mesmo, a solidão mata mais que o tabagismo. A solidão mata mais do que você ter colesterol alto, do que você ter triglicerídeo. Assim. E então vamos agora, hoje, já falei que as coisas estão românticas por aqui, e vou falar para vocês que esses relacionamentos, como eu já tinha dito, esses relacionamentos, eles não precisam ser relacionamentos perfeitos, gente. Esse amor que ele está falando aqui, ele não precisa ser um amor perfeito. Até por causa que nem existe, né, pessoal? Só existe aí, ó, na foto de Hollywood. Ai, então, ó, tá? Esse amor aí
não existe desse jeito, só lá nos filmes. Mas eu tenho uma boa notícia e vai ter a ver com o nosso romantismo de hoje. Não existe o amor perfeito, mas existe o amor verdadeiro. Esse é o meu, olha ali, meu marido subiu 10 vezes a escada desse shopping até eu conseguir tirar uma foto que ficasse parecida com a pose lá do Richard Gere. E por que que eu estou colocando isso aqui hoje? Claro, porque é legal de saber lá da pesquisa, e na pesquisa dizia isso. Não é que as pessoas que estavam lá com laços fortes, elas não brigassem, tá? Não é isso, não é que elas não brigassem. Elas não tinham amores perfeitos, elas tinham amores verdadeiros. Vocês sabem, gente, de verdade, porra, de verdade é isso que acontece. Mas olha só o que que eu tenho aqui. Hoje é meu aniversário de casamento. Por isso que eu coloquei ainda esse slide que eu acho muito legal ali, do amor perfeito, do amor verdadeiro, porque, olha só, 17 anos, pessoal, 14 de casado, que foi desse dia aí, e mais 3 anos que a gente tava junto, e olha só que legal, amor perfeito. Não precisa, pessoal, e dá muito trabalho mesmo de você querer ser perfeito. A gente fica o quê? Ansioso, fica ansioso. Mas amor verdadeiro tem, dá pra gente encontrar. Ó, outra foto aí, ó. A filharada, né? O Juliano, a Marina, eu e o Tom. Então, aproveitei já para falar hoje sobre essa parte do, do cérebro da gente que vê as coisas negativas e de que maneira que a gente pode ir se protegendo. Uma delas é ter bons relacionamentos. Então, obrigada, pessoal. Ana, Julinha, Gislaine, Denise, tia Luísa, Silvana, Ida, obrigada. E a gente ainda vai para Mar agora, sim, que vai ser muito legal aqui. Ó lá, Ida, né, Ida? Existe sim relacionamento verdadeiro. E se não acertar na primeira, acerta na segunda. Viu? Ou na terceira, né, Ida? No céu é o limite. Vamos lá. Isso o que interessa é ser alguma coisa verdadeira para você. Ô, Cicélia, obrigada. E vamos seguindo então. Depois da gente falar tudo isso, que é mais fácil para o nosso cérebro focar no que é negativo, focar no que é negativo. E tem um autor que chama Rick Hanson, que chama isso de darwinismo neural, sabe? O Darwin, né? Que o Darwin disse que o que a gente vai selecionando, o que é mais usado. Por exemplo, o nosso dedinho do pé, nosso dedinho minguinho, daqui a pouco, né, não daqui a pouco, mas com milhões de anos, não vai precisar mais, porque a gente só usa sapato. Quem é dentista, tem gente aí, né, que o Nilo tá aí, faz prótese. Aquele estilo de ser de macaco que tinha uma mandíbula bem grande, precisava muitos dentes para conseguir comer, rasgar o alimento. Hoje em dia, dificilmente a gente pega aquela costela e ó, né, por aqui, dificilmente a gente corta e as comidas são mais
pastosas, são mais molinhas, é muito mais difícil do que para eles a gente usar. Então, os nossos terceiros molares, os sisos, estão em involução. Tem muita gente que já não tem siso mais. E isso é a lei de Darwin. Não usou, na seleção natural, vai ficando de fora, vai involuindo. E esse Rick Hanson diz que existe um darwinismo neural. Que o que é isso? A sobrevivência do mais ativo. Aquilo que a gente pensa mais é o que sobrevive. É o que vai fazer a circuitaria cerebral mais forte. E como que a gente faz então se o nosso cérebro fica só querendo pensar em coisa ruim? Aí vai a dica de hoje. Ó, mais uma coisinha sobre isso. Uma atividade mental intensa, prolongada ou repetida deixa uma marca permanente no seu cérebro. Se você fica só pensando em coisa ruim, isso marca. É como se fizesse uma estrada de 4 pistas. Uma estrada de 4 pistas de coisa ruim que você está pensando. E as coisas boas, elas estão ali, ó, na estradinha, lá do lado. Só numa estradinha, mal e mal. Tem mais uma coisa aqui, ó. Se o nosso cérebro fosse um jardim, infelizmente, o solo seria muito mais fértil para a erva daninha do que para as flores bonitas que a gente gostaria de ter plantado ali. E agora sim, aí vai a dica de hoje. Aí vai a dica de hoje. E essa dica é a seguinte: a gente pode treinar o nosso cérebro a incorporar algo positivo. E pensei justamente em falar sobre isso hoje, porque quando eu escolhi essas fotos para colocar aqui, coloquei, perdão, coloquei no Instagram, coloquei lá no Facebook, uma aguinha. Eu tive a oportunidade de rever vários momentos que foram muito legais para mim. Legais para mim, legais para o Tom, legais para a nossa família. E foi também uma oportunidade de não simplesmente deixar aquilo passar, porque é isso que o nosso cérebro faz. Com coisas ruins, ele fixa como velcro. Coisa ruim é que nem velcro no cérebro da gente. E coisa boa é que nem teflon. Passa. E isso é uma predisposição natural do nosso cérebro, que a gente usa isto aqui, incorporar o positivo, para conseguir dar essa volta. Como que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, você tem uma experiência positiva, ou você traz uma experiência positiva à sua mente, ou você lembra de alguma coisa legal que aconteceu, como foi o que me aconteceu, o que foi o que me aconteceu hoje. Eu lembrei de vários momentos felizes lá para escolher as fotos, vi muitas coisas. Primeiro, você faz isso. Inclusive, vou dizer para vocês irem fazendo agora. Arruma uma coisa boa aí. Arruma uma coisa boa para você pensar. Uma coisa positiva para você pensar. Vamos lá. Pensa em alguma coisa boa. Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vai enriquecer essa experiência. Como que a gente enriquece essa experiência? Você pensa detalhadamente, lembra de detalhes do que aconteceu. Lembra de detalhes dessa experiência. Eita. Lembra de detalhes dessa experiência e percebe como que ela fica no seu corpo. Deixa que ela vai ficando não só aqui na sua mente. Deixe que ela vai ficando
no seu corpo. Isso, percebe. Vê como que ela fica no seu corpo. Isso, vai lembrando de detalhes. Vou pegar uma pastilhinha até, obrigada. Legal. E você faz isso pelo menos entre 5 e 10 segundos. Então, quando aconteceu alguma coisa boa, não deixa aquilo passar assim, ó, voando. Não deixa, não. Pensa na coisa boa e percebe ela no seu corpo entre 5 e 10 segundos. E depois absorve essa experiência. E como que a gente faz isso? Absorve a experiência, algumas ideias, tá? Algumas ideias. Pensando talvez que aquilo que aconteceu de bom é uma chuva dourada caindo ali na sua mente. Ou talvez pensando que aquilo que aconteceu de bom é como se fosse um bálsamo, um creme, alguma coisa muito gostosa, muito cheirosa, que escorresse em você, na sua mente, em todo o seu corpo. Ou talvez você pode imaginar que essa experiência é uma joia, que essa experiência é uma pedra preciosa que você vai colocar no baú do seu coração. Existem inúmeros estudos que mostram isso. O que a gente treina, o que a gente planta aí na nossa mente é o que vai dar fruto. Então, a dica de hoje, a estratégia de hoje é: quando acontecer uma coisa boa, na próxima vez, não deixe passar, porque é assim que a mente da gente faz. Você foi numa reunião, o seu chefe fez para você 19 elogios e fez uma crítica. O que a gente lembra? A crítica. Então, eu já te expliquei por que o cérebro é assim, tá? O que a gente faz para reverter isso? Ei, pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que caiu, né? Vamos ver. Conta para mim aí se vocês estão ouvindo. Comenta para mim se travou ou não, que aqui parece que deu uma travada. Isso. Deu. Tá ouvindo. Muito obrigada. Então vamos seguindo. Tenha experiência positiva, mas não deixa ela passar batido, tá? Não deixa ela passar batido. Oi, Karina, tudo bom? Tudo jóia? Quanto tempo? Não deixa passar batido. Enriquece a experiência, coloca detalhes, percebe ela no seu corpo, pensa em tudo que aconteceu de bom e absorve. Absorve a experiência, deixa ela ficar entre 5 e 10 segundos e coloca ela no seu cérebro, porque é daí que as coisas vão começar a transformar esse viés negativo natural que a gente tem em um viés positivo. Então está aqui a dica de hoje. Vou mais um aqui, ó, mostrar para vocês que na minha bio aí no Instagram, que está aí no amarelinho, com a setinha amarela, tem uma porção de exercícios de relaxamento, tem uma porção de técnicas, tanto áudios quanto vídeos, que você pode utilizar aí para deixar esse coronavírus passar mais, né, com menos problemas aí na sua vida. Ainda mais que a gente viu, né, que bom relacionamento
e relacionamentos próximos são muito importantes. Então, liga para o pessoal, faz chamada aí de vídeo, não fica sozinho não, tá bom? Não fica sozinho demais não, aproveita a tecnologia, porque dentro dessa nossa programação aí, ficar sozinho, o seu cérebro não gosta, seu corpo não gosta. E arruma um amor verdadeiro aí para você. Talvez você já tenha, que coisa mais boa. Mas se não, nunca é tarde, nunca é tarde. Vamos ver. Último slide, pessoal. Muito obrigada. Se inscreve lá no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, tem Facebook aqui, tem Instagram, me segue aí no Instagram, que toda quarta-feira tem live. E a semana que vem, dentro dessa nossa temática, o que fazer, né? O que fazer para conseguir passar melhor por essa pandemia e ficar menos ansioso, ficar com menos medo. Na semana que vem, uau, as quartas agora estão todas especiais. Hoje, aniversário de casamento, e quarta que vem tem uma surpresa muito legal. A aula é super legal. E vocês podem colocar as dúvidas aqui também sempre que eu respondo. E teremos uma super surpresa. Então, quarta que vem, 19 horas, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, estarei aqui. Ó, Evanisa, que bom que você tem um amor verdadeiro. Eu sei, Evanisa, eu sei. Um beijão para você e para o João. Então, um grande abraço aí para todo mundo. Semana que vem nos encontramos novamente e não deixa de entrar lá na bio e aproveitar e repetir aquelas técnicas que estão lá, porque é assim que o seu cérebro vai aprendendo. Deixa eu ver aqui. Isso, então. Tchau, pessoal. Até na semana que vem, sempre com assuntos legais aqui que interessem para vocês e que vocês possam usar no seu dia a dia. Prazer foi meu, Silvana. Um grande abraço e até na próxima. Janice, um abraço, Janice. Beijão.